Olá! O tema de hoje é aceleração escalar, tema pertencente à área da cinemática, uma parte da mecânica. Nós vamos aqui descrever aquela situação em que o corpo não está desenvolvendo uma velocidade constante durante um determinado movimento. Às vezes, você tem o corpo, durante o seu deslocamento, variando a sua velocidade, ou aumentando essa velocidade, ou diminuindo essa velocidade, mas, em hipótese alguma, com a velocidade constante. É aí que entra o conceito de aceleração escalar. Por definição, a aceleração escalar é a rapidez com que a velocidade de um corpo varia. Ou seja, se você tem um corpo cuja velocidade está variando muito rapidamente, você diz que esse corpo está com uma aceleração escalar grande, com um grande valor de aceleração escalar. Se o valor da aceleração escalar é pequenininho, significa que o corpo está mudando de velocidade, só que muito lentamente. Para que nós possamos calcular a aceleração escalar de um corpo, nós simplesmente fazemos a razão entre essa variação da velocidade. O que é a variação da velocidade? A diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial do corpo. Pegamos então a variação da velocidade e dividimos pela variação do tempo entre dois instantes solicitados. Então eu quero determinar a aceleração escalar de um determinado móvel. Variação da velocidade dividida pela variação do tempo, ou, de outras maneiras, ΔV dividido por ΔT. Nós costumamos dizer que esse ΔV dividido por ΔT é a aceleração escalar média de um corpo, por isso a barrinha colocada acima do A indicativo de aceleração. No Sistema Internacional de Unidades, a variação da velocidade estará em metro por segundo, o tempo em segundo, e aí, consequentemente, a unidade oficial no Sistema Internacional para a aceleração escalar seria metro por segundo, indicado como metro por segundo elevado ao quadrado. Agora, isso aí, essa informação obtida quando nós fazemos ΔV dividido por ΔT, se refere a todo o intervalo de tempo entre os dois instantes dados. Não significa que a aceleração do corpo tenha tido exatamente esse valor ao longo de todo o movimento. Por isso que nós dizemos que essa é a aceleração média do corpo. Agora, se eu quiser a aceleração escalar do corpo num determinado instante, aí nós temos que usar um outro conceito, que é o de aceleração escalar instantânea. A aceleração escalar instantânea vai nos dar o valor da aceleração do corpo num determinado instante. E aí a maneira de calcular isso é um pouquinho diferente. A aceleração escalar instantânea é a derivada da velocidade em relação ao tempo, A igual a dv dt. Observe o seguinte, a derivada é uma operação matemática pertencente ao cálculo diferencial integral, portanto, se você não tem esse background matemático, se você precisa entender o que é exatamente essa derivada, assista ao nosso vídeo da série Professor Bira Explica, que fala especificamente sobre derivada, né? Aquela introdução simplesinha a respeito de derivada. Bom, de qualquer maneira, seria interessante nós guardarmos as seguintes relações entre as funções cinemáticas. Se você tem a função do espaço em relação ao tempo, x igual a f de t, a velocidade média seria a variação do espaço dividida pela variação de tempo. Mas, por outro lado, se você derivar a função do espaço em relação ao tempo, você acha a velocidade instantânea do corpo. Se você fizer a variação da velocidade do corpo dividida pelo tempo, você obtém a aceleração escalar média. Mas, derivando a função da velocidade, você acha a aceleração instantânea. Vamos entender um pouquinho da ideia de aceleração no cotidiano.
Existem competições de corridas, né, competições automobilísticas, todo mundo conhece, Fórmula 1, Fórmula Indy, outras categorias de corrida. Em geral, essas competições estão mais interessadas nas velocidades do corpo, no tempo que levou para fazer determinado percurso e tudo mais. Mas existe uma competição automobilística que é toda baseada na aceleração. É a competição de dragsters. Dragsters são carros especiais que consomem um combustível fenomenal e que têm por objetivo atingir grandes acelerações, ou seja, variar muito a velocidade no intervalo de tempo muito curto. Vamos dar uma olhadinha, só por curiosidade, numa competição de dragster? Olha lá. Isso que você está vendo aí é o processo de preparação. A competição não começou ainda. Observem com atenção que os veículos, os dragsters, apenas estão esquentando seus motores. A equipe de suporte ainda está na pista e já já eles vão se retirar. São as duas picapes que vocês veem em cena. Os motores desses veículos são extremamente potentes e eles são capazes realmente de produzir grandes acelerações em intervalos de tempo muito curtos. Os carros vão começar a se posicionar para o início da competição. Veículos posicionados, tudo pronto para começar a corrida. Não pisque. Prestem muita atenção. É uma competição de aceleração. Prontinho, terminou. É interessante, vocês notam que a preparação para a corrida toma muito mais tempo do que a corrida propriamente dita. Aí o objetivo não é atingir grandes distâncias ou determinar a melhor velocidade média dos carros. Aí, na verdade, o que se quer fazer é descobrir qual carro acelera mais. E aí vocês viram que o dragster do primeiro plano venceu fácil a corrida. Muito bem, sobre aceleração, é isso que nós precisamos. Não deixem de mandar as suas dúvidas e suas sugestões para mais aulas. Obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.